Bom dia, eu me chamo Samuel e meu grupo vamos falar sobre as matrizes indígenas. Bom, a história dos indígenas abrange milênios de culturas, sociedades, tradições variadas. No contexto das Américas, muitos povos indígenas têm uma história rica e complexa, que inclui desde as sociedades altamente organizadas, como os impérios Azteca, Incas e Maia, até mesmo as tribos nômades e seminômades. Antes da chegada dos europeus no século XV, os indígenas das Américas desenvolveram tecnologias avançadas, sistemas políticos e religiosos complexos e formas de agricultura sustentável. Porém, com a vivência desse povo indígena com os europeus, resultou-se em mudanças drásticas na vivência dos povos indígenas, incluindo a questão das doenças epidêmicas, conflitos armados, e a imposição do sistema colonial, no qual esse sistema ele frequentemente subjugava as culturas dos povos indígenas, o respeito desse povo pela natureza e a questão do territorialismo desses indígenas. Apesar dos conflitos históricos e contemporâneos, os povos indígenas continuam a lutar pela preservação de suas línguas, culturas e direitos territoriais. Os movimentos de resistência e ressurgimento cultural desse povo têm desempenhado um papel crucial, na narrativa contemporânea desses povos indígenas que buscam reconhecimento e justiça em uma variedade de contextos, que esses contextos são sociais, políticos e legais. Bom, meu nome é Sara Bianchi e agora eu vou falar um pouco da cultura indígena. Bom, mesmo existindo muitos povos indígenas, uma grande diversidade, há referência neles que se assemelham e os torna comuns. Elementos como a cultura, a religião, costumes e hábitos, e até mesmo o modo de vida, pois eles vivem da caça, da pesca, da agricultura e também da coleta. Bom, nesse quesito, queremos destacar em especial hoje 2 hábitos da cultura, que é a pintura e a confecção de peças. Em relação à pintura ou à confecção de objetos, ambos eram utilizados elementos da própria natureza. Para a pintura, era utilizado tanto o urucum quanto o carvão, que eram elementos extraídos nas próprias aldeias onde eles vivem. Eu trouxe essa pintura para demonstração. Eles utilizavam a pintura para caça, para guerra e até mesmo para rituais religiosos. Em relação à confecção dos objetos, eles eram feitos tanto para decorar as suas moradias, quanto também eram feitos objetos sagrados. Eles utilizavam a argila, a madeira, a taboca e também penas de aves, que eu trouxe para demonstração. Objetos de argila e penas de aves, eles utilizavam muito a plumagem. Eu também não poderia deixar de destacar os hábitos alimentares, que teve direto influência em todo o país. A macaxeira, o aipim e a maniçoba foram originalmente descobertos pela cultura indígena e espalhados por várias partes do território brasileiro. Frutas como o caju, a acerola, o cupuaçu e o açaí foram frutos originalmente também descobertos pelos índios. E também eu queria destacar que o hábito de andar descalço e descansar em redes foram hábitos herdados dos povos indígenas. Olá, me chamo Camille e eu vou falar sobre o modo de vida e habitação dos povos indígenas. O modo de vida dos povos indígenas é completamente associado às tradições em natureza, florestas e os conhecimentos adquiridos ao longo das gerações de modos tradicionais. O modo de vida dos povos indígenas tem como o ato de sobrevivência, caça, pesca, agricultura, que é plantação, de manejo sustentável dos recursos naturais. Temos também a espiritualidade, que faz os povos indígenas terem uma conexão maior com sua própria cultura. E essas crenças cosmológicas são completamente importantes e essenciais para a cultura indígena. E a divisão dessas tarefas desses povos indígenas normalmente são feitas pelas faixas etárias e gênero. No modo de vida também temos as transmissões de conhecimentos, que variam entre mitos, práticas, que desempenham um papel crucial na preservação das tradições e saberes indígenas. A habitação dos povos indígenas varia muito com o ambiente e também com a climatização. Os povos indígenas, eles se alojam em ocas, que são cabanas redondas e casas comunitárias. Temos também tendas e tips, que
que a gente já encontra mais na América do Norte pela sua variedade, pois o clima é mais variável. Temos também as casas de adobes e palhas, que já são encontradas mais na África, feitas de tijolos, barro e palhas, que são bem comuns entre essas comunidades indígenas. Oi, gente, eu me chamo Sara Vasconcelos e eu vou falar um pouco para vocês sobre a música e a dança da matriz indígena. A música e a dança da matriz indígena, elas desempenham um papel extremamente importante e central na vida desses povos, porque elas servem como expressão de identidade, espiritualidade e socialização entre eles. Mas para a gente entender um pouco sobre a música, a gente tem que entender que existem algumas tradições desses povos que eles vão encaminhando em geração em geração, principalmente em relação à música, que é tão importante para eles. Então eu vou falar um pouco para vocês sobre os instrumentais, o canto e logo após eu vou falar sobre a função da música nesses povos. Falando um pouco agora sobre os instrumentos, a gente tem os maracás, que eles são os chocalhos feitos de carapaça, e dentro desses chocalhos são colocados sementes, pequenos objetos, e esses maracás eles são utilizados em diversas cerimônias dentro da tribo. A gente tem as flautas e os apitos, que eles são fabricados de bambu, madeira e ossos. E esses instrumentos têm diferente tonalidade e diferentes tamanhos também. A gente tem os tambores, que eles são utilizados em celebração e rituais, e eles são feitos de troncos de árvore e peles de animais. A gente tem o berimbau de boca, que o berimbau de boca é um instrumento de sopro tradicional, ele é feito de bambu, e ele é usado especialmente em povos do Xingu. Falando um pouco do canto da matriz indígena, o canto ele varia significativamente entre as tribos, mas ele sempre mantém uns temas, e esses temas sempre são ligados à natureza, à espiritualidade e às histórias tradicionais daquela tribo.